partir do momento que você acaba mexendo em qualquer total desse ICMS, esses percentuais naturalmente vão sendo alterados. E, de novo, aqui eu quero saber, por exemplo, qual que é o meu produto mais relevante. Pronto, eu já consegui saber que esse produto é o produto que eu tenho mais débito na minha saída. É o produto que eu tenho mais débito, é 82%. E a partir da porcentagem eu tenho um elemento. E não apenas do tipo, olha, essa mercadoria, por exemplo, ela sai bastante. Tudo bem. Mas em relação a percentual de débito, quanto que eu pago de ICMS dessa mercadoria? Saberia informar? Será que o cliente sabe? Será que ele não ficaria feliz de ter essa informação? Quanto de percentual uma nota fiscal ou um produto dentro de um mês inteiro representa para uma empresa? Já se fizeram essa pergunta? Isso, para uma empresa, é muito importante, porque ela começa a descobrir que ela tem um produto na sua mão que é o produto fatal, é o produto mais importante que ela tem, mas ela tem em percentual, e a partir disso se torna, obviamente, mais relevante. Tudo que é medido, tem como saber se pode melhorar, se não pode. Agora, se não tem uma métrica, naturalmente se perde a informação. E aqui, sim, você consegue examinar muito bem. E, de novo, pessoal, salva carreiras, porque você não pode errar uma análise que representa 82%. Agora, 4%, embora pode ser que dê um valor relevante, mas você garantiu 82% da operação. Parabéns, você é um profissional muito qualificado. Por esse motivo, nós temos que sempre olhar para a relevância, porque se você ficar se apegando a 4%, você vai deixar passar um elefante aqui. Fez sentido para você, amigo? Pensa nisso. Bom, então uma vez que você fez então a curva ABC das principais operações de crédito e débito, então você volta aqui no controle e automaticamente vem aqui e coloca concluído. Olha só que coisa boa, pessoal. Falta só 2 etapas para que a gente possa concluir então esse checklist, de modo a você conseguir passar por todas as etapas nesse detalhamento. Então você fez aqui, por exemplo, as principais operações de crédito e débito. Aqui também você começa a observar da mesma forma quais foram aí os produtos de entrada e saída que vocês tiveram com maior relevância. Mesma dinâmica. Para a gente concluir aqui com chave de ouro, vamos falar aqui que você já concluiu essa etapa, vamos para o ponto 7, com a cereja do bolo, aonde você vai conseguir, então, dimensionar como tratar os fatos. Então, qual que é o checklist final? Tem, então, basicamente, 4 etapas também para ser analisado. Ponto 1, pessoal, quem não vai ter acesso à planilha, não tem problema, mas marca esses pontos, porque você mesmo pode construir ela, não tem problema. Bom, ponto 1, promova o carregamento do arquivo do SPED em TXT. Aí você pode falar assim, legal, professor, e aí, o que eu faço? Eu estou dizendo para você pegar o arquivo TXT e converter em Excel, pegar o SPED fiscal e converter em Excel. Alguém pode falar assim, poxa, professor, mas eu não tenho uma ferramenta que faz isso automaticamente. E aí? Eu vou deixar agora para vocês aqui um link, para todos aqui presentes, para ter acesso a isso, que é uma ferramenta gratuita de um parceiro que nós utilizamos, chamado Tools. O Tools é uma ferramenta gratuita, estou colocando aqui no chat para vocês já terem acesso. O objetivo dessa ferramenta é, então, pegar o arquivo TXT de SPED e converter em Excel. Ele quebra isso em abas. Então, fique à vontade para acessar esse site que eu passei agora aqui no chat, para que assim você possa, então, fazer esse projeto. Então, primeiro passo, pega o arquivo TXT, converta em Excel. Fez isso? Vamos colocar aqui de novo. Fez esse processo? Fiz. Então, vem aqui e coloca o check. Beleza. Próximo passo, que é importante aqui. Através do registro 0200, uma vez que você já pegou o arquivo TXT, converteu isso em Excel, inclusive na Net Fiscal, nós temos uma aula específica só para demonstração de como que é quebrar um arquivo em TXT em Excel, e eu também, de novo, aula comigo, eu faço cruzamentos e faço PROC-Vs, eu faço várias fórmulas, inclusive, no Excel, onde eu faço cruzamentos utilizando o Excel com alguns blocos do SPED. Uma aula, inclusive,
Tanta aula como também temos uma aula de auditoria. Aula não, na verdade é um curso de 4 horas comigo, dentro da plataforma, que eu também ensino como fazer auditoria digital por meio do Excel, tá bom? Ponto 2, qual o objetivo que eu deixo aqui como análise? Analisar a finalidade da aquisição e a classificação fiscal da mercadoria. Aqui nós temos o registro 0200 dentro do SPED fiscal e você tem o tipo item. O tipo item define a finalidade da mercadoria. Então, se na finalidade você disse que era uso e consumo, naturalmente as CFOPs pertinentes a essa mercadoria tem que ser de uso e consumo. Por exemplo, 1556, 2556. Agora, se você disse no cadastro de produto que era uma matéria-prima, por que você classificou como uso e consumo? Qual é o motivo? Então, de novo, fazer essa correlação é muito importante. E quando você converte um arquivo TXT em Excel, obviamente fica mais fácil. Bom, no ponto 3 aqui, eu deixo para vocês o seguinte: qual o objetivo? Analisar possíveis inconsistências aplicáveis por meio da curva ABC. Bom, uma vez que eu já falei que você vai observar esses registros, e qual é o cruzamento que você vai aqui executar? Sempre partindo do princípio se o CFOP é condizente com o CST. Se a base de cálculo tem previsão para ter redução de base de cálculo, se o CST é isento, não incidência. Essas questões ajudam você rapidamente entender qual é o problema que está tendo naquele produto. Então, são análises aqui que eu acho que é muito importante nós termos esses dados. E, por fim, uma vez que você, então, fez a curva ABC, identificou quais são os produtos de entrada e saída mais relevantes, a partir desse momento, nós vamos checar a vigência dos benefícios fiscais. Inclusive, tem um cliente que eu atendo, trabalha com produtos de medicamento. E o medicamento, constantemente, ele tem algumas mudanças e prazos em relação à isenção do ICMS. E, especificamente, um medicamento não foi prorrogado o benefício. Então, existe um período. Esses períodos são importantes deixar no seu plano de visão, de modo a você saber se aquele benefício pode ou não ser aplicado. Com essas técnicas, pessoal, com certeza as coisas podem, de repente, você conseguir identificar algumas questões que você está checando que está gerando prejuízo. Então, qual que é a ideia aqui no final do dia? Depois que você fez essas técnicas, observou esses pontos, você conclui essas etapas. E aqui o painel já fica pronto. E a partir disso, você consegue, então, ter os dados, as informações por completo. E com isso fica mais fácil você demonstrar a eficiência do seu trabalho. Porque a pergunta que fica é: como que você apura o ICMS? Qual é a sua metodologia? Isso serve, inclusive, numa própria entrevista de emprego. Alguém pode perguntar para você: qual é a sua metodologia? Como que você aplica? Você faz como a sua apuração? Quais são os critérios que você adota? Então, se você começa a colocar que você tem um checklist de análise, seguramente te dá mais credibilidade. Não significa dizer que você não está sujeito a um erro, mas você tem uma metodologia de trabalho. E a metodologia seguramente é o que te dá segurança de que você seguiu etapas. E nosso trabalho é repetitivo, então nós temos que colocar essas ordens, senão eventualmente você pode deixar passar uma etapa. E essa planilha teve esse objetivo, então, meus amigos, demonstrar para vocês como tratar esses pontos.